Uma vez, um ex-patrão meu tirou o pênis para fora. Isso para mim foi horrores. Foi muito difícil. A pior humilhação que eu já sofri foi quando eu trabalhava numa casa que a irmã da minha patroa me acusou de ter agredido as meninas que eu olhava. Aí eu fui parar na delegacia e só me senti muito humilhada. Quando descobriu alguma coisa, falava que era eu. Né? Aí é a humilhação da gente. Eu trabalho de secretária do lar porque, infelizmente, eu não consegui curtir uma faculdade, né? E também não consegui passar na federal. Eu tentei estudar, né? Porque meu objetivo era ter vindo para cá para estudar. E eu tentei, fui para a escola, tentei estudar, mas é muito difícil para a gente trabalhar, estudar e se manter sozinha, né? É muito complicado sem a ajuda de outras pessoas, né? Então, não é uma coisa fácil. Então, para mim, foi difícil. E terminei que eu não estudei e terminei trabalhando doméstica até os 43 anos, até hoje. Não escolhi. É porque não tem outra opção, né? O conjunto de trabalhadoras domésticas do Brasil, ele é 99% composto por mulheres, geralmente negras e periféricas. Então, mães solos também, né? Esse é o cenário da trabalhadora doméstica. Sim, eu sei que nós temos, né? Mas eu creio que é muito falho o nosso direito. Eu acho que o direito de doméstica eu acho que é tão pouco, igual mesmo, eu trabalhei 5 anos de carteira assinada. Os meus direitos deu o quê? Deu 5 mil e alguma coisa, né? Então, às vezes as pessoas que trabalham de empresa, alguma coisa, né? O salário, os direitos já é bem mais, né, do que de doméstica. Até o seguro é uma comparação assim muito triste, né? Porque é muito pouco. É 3 parcelas só, né? Então eu acho pouco. Geralmente são 5, 6 parcelas, né? Quando é outro tipo de profissão, né? Então nós não tem, eu acho que nós domésticos não tem muito valor, não. Nós não somos muito valorizadas, não. Os direitos da empregada doméstica, regulamentado pela Lei 150 de 2015, são os direitos previstos para o trabalhador que não é empregado doméstico, aqueles trabalhadores que têm direito a férias, a 13º salário, principalmente a carteira de trabalho anotada desde o primeiro dia de trabalho, terço de férias, como eu falei, férias, 13º, terço de férias, FGTS, seguro-desemprego em caso de dispensa imotivada ou reconhecimento da rescisão indireta do contrato de trabalho judicial. E também, nesse caso do empregado doméstico, há uma peculiaridade, uma diferença entre o trabalho doméstico e o trabalho comum, que no caso do trabalho da mulher no trabalho doméstico, o empregador ele precisa depositar, além daqueles 8% a título de FGTS, ele tem a obrigatoriedade, pela Lei 150 de 2015, de depositar mensalmente o equivalente a 3,2% a título de compensação indenizatória, o que seria, no contrato normal de trabalho, aquela multa rescisória de 40% sobre o FGTS. Então, a Lei 150, que regulamentou o trabalho da empregada doméstica, ela trouxe uma gama de direitos para a empregada doméstica, que são direitos previstos tanto no artigo 7º da Constituição Federal quanto na CLT, que tem a finalidade de proteger o trabalho da doméstica. Sim, já sofri algum tipo de assédio no trabalho, sim. Uma vez eu estava lavando as vasilhas, né, e um senhor chegou e tentou me beijar. Eu me senti muito ofendida, né, assim, no jeito, sabe? Fiquei muito sem graça. Mas eu não cheguei a denunciar, porque, assim, na época, eu não sabia que isso era um assédio, né? Hoje eu já tenho uma consciência, eu sei que a gente já pode estar denunciando. Uma vez, um ex-patrão meu tirou o pênis para fora. E isso para mim foi horrores. Foi muito difícil. Eu não saí porque foi uma época muito difícil da minha vida. Eu estava grávida de 7 meses, né? E eu precisava muito desse emprego para me comprar os enxoval da minha bebê. No momento eu senti nojo, raiva,
muita raiva. Não encontrava, né, que eu ainda tive que permanecer no trabalho, né, que eu morava no serviço. Então, para mim foi muito difícil, porque eu tive que continuar, mesmo com essa pessoa me perturbando o tempo todo. Eu entrei lá, eu estava com 2 meses de grávida, eu saí com 8 meses, eu acho que eu fiquei uns 7 meses, ou 6 por aí. Em caso de assédio moral e assédio sexual que a mulher sofra no ambiente doméstico, em decorrência do trabalho doméstico, é passível, primeiramente, é passível de indenização, e isso se discute em uma ação na Justiça do Trabalho, porque essa prática é decorrente do trabalho. Então, a Justiça especializada que discute essa indenização, a possível indenização, é a Justiça do Trabalho. A mulher, como é difícil de comprovar essa prática no âmbito doméstico, que é um âmbito restrito, a mulher precisa tomar alguns cuidados. Por exemplo, se existe ali já uma situação desgastante que vai ocasionar o preconceito, o assédio moral e sexual, ela precisa criar provas, guardar provas, se precaver. O celular, hoje normalmente todo mundo tem um celular, né, via de regra. Coloca o celular, tenta gravar a conversa, tenta filmar se possível, mas sempre guardar provas, porque, como eu já disse, é muito difícil comprovar, e aí, para não perder, eventualmente, no processo judicial, é preciso ter provas. A gente orienta, né? Nós temos a nossa assessoria jurídica, inclusive, e aí a gente orienta a trabalhadora a procurar uma delegacia, fazer um BO. Então, a gente orienta isso, né? Se precisar, a gente acompanha a trabalhadora até a DPCAM, né? Que é a Delegacia de Proteção à Mulher, o Idoso e o Adolescente. E aí a gente dá todo o suporte emocional, né, e também jurídico para essa trabalhadora. Isso acontece muito, são muitos casos no sindicato, né, de assédio moral, quando o patrão chama a trabalhadora negra, né, ou, por exemplo, cabelo ruim. Teve uma trabalhadora, inclusive, que foi chamada de gorda, né, pelo patrão. E aí ela foi no sindicato, a gente orienta, fazer queixa, né, registrar um boletim de ocorrência. Quando eles acusam de roubo também, a gente orienta que a trabalhadora vá até a delegacia e registre um boletim de ocorrência, né? Porque muitas vezes ele tem que provar. Se eu peguei aquele relógio lá na casa dele, ele vai ter que provar, né? Que eu peguei, que eu subtraí, que o relógio está comigo, ou que eu vendi, ele vai ter que dar conta de que fui eu, né? Não, nunca recebi. Eu já saí muito tarde do serviço, né? No meu caso, meu horário era das 8 às 4, né? E eu já saí do serviço às vezes até 10 horas da noite. Mas eu nunca, assim, me pagaram uma hora extra. Aí teve uma vez, né, que eu recebi alguma recompensa, né? Eu nem queria receber essa recompensa. Aí, como ele falou assim, não, essa recompensa é porque eu não tenho condição de pagar sua hora extra. Você tem muitas horas na minha mão e eu não tenho. Aí teve um dos meus patrões que me deu um presente. E ele não tinha condição, mas mesmo assim te colocava para fazer hora extra, sendo que não tinha condição. Algumas vezes acontece de eu ser designada aí para sair do meu local de trabalho e ir para outro, tipo uma festa de aniversário, alguma comemoração. Minha patroa às vezes tira eu desse local para levar do meu ambiente de trabalho para levar para um outro local que não tem nada a ver com o meu trabalho. E eles não me pagam. Infelizmente sempre é assim. As pessoas contratam a gente para fazer um serviço, né? E quando você chega lá, você tem que fazer de tudo, né? De tudo mesmo. Às vezes você é contratado para lavar, para passar, para cozinhar, né? Mas sempre tem alguma coisa, né? Que não faz parte daquilo que está no contrato e a gente termina fazendo. Sim, o trabalho doméstico no Brasil, ele é uma herança escravocrata, né? Que veio lá das fazendas, né? Onde eram as negras, as que trabalhavam nas casas, né? Eram inclusive amas de leite. Sim, veio
do período escravocrata, sim. Teve bastante denúncias sobre trabalho escravo, né? Inclusive, teve uma denúncia aqui em Chapecó, de uma família que veio de Goiânia, né? E veio como trabalhadora doméstica, e essa estava trabalhando há mais de 2 anos nessa residência, sem salário. Então, foi essa denúncia que a gente teve no Ministério do Trabalho. Hoje em dia não há, por exemplo, assim, auditores ou fiscais do Ministério do Trabalho para poder fiscalizar um todo, né? Porque a trabalhadora doméstica, como trabalha numa residência, é um ambiente privado, a gente não tem como fiscalizar. Nós não temos como fiscalizar, né? O Ministério do Trabalho pode, sim, através de denúncia, entrar na residência, mas a gente não pode, por ser um espaço privado, por ter muitas residências com trabalhadoras domésticas, né? Seria, tipo assim, impossível uma fiscalização. A trabalhadora era deficiente auditiva, e ela nunca foi no médico, nunca foi numa escola, não sabia Libras, nada. E ela estava há 40 anos na casa do empregador. Lugares ruins mesmo que eu trabalhei, que eu me senti maltratada mesmo, foi só esse que eu estava grávida, né? Na época eu tinha... Pois é, como eu estava dizendo, nesse mesmo trabalho que eu trabalhava, que foi na época de 98, na casa tinha uma cachorra que chamava Dara e outro que chamava Billy. Então, ela sempre, a minha patroa sempre deixava um dinheiro todo dia de manhã, né? Em cima da máquina, para me pegar e comprar os pães. E nesse dia ela pôs, né? E eu fui, o dinheiro não estava lá. O vento deveria ter assoprado, né? Caiu e um dos filhotes comeu, né? Esse dinheiro. Então eu escutei muito. Porque no meu modo de entender, a mulher ficou jogando na minha cara, né? Que eu poderia ter pegado o dinheiro, né? E ter ficado comigo. Aí o que eu fiz? Eu fui vigiar o cocô dos cachorros. Fiquei vigiando. Toda vez que o cachorro fazia cocô, eu ia lá e vigiava. Até que deu certo. Tava lá a bolinha de papel, né? O dinheiro. Aí eu chamei ela e eu mostrei para ela. Então foi muito difícil isso. Para mim foi um momento assim humilhante, né? Muito triste. Uma pessoa ficar te acusando, você ter certeza do que você fez, né? Sendo que eu não tinha feito nada, sendo que foi o cachorro que pegou. Vassoura do cabo mais liso, porque a vassoura que ela comprou era muito áspera. Tinha muito assim lapa, né? Como nós podemos falar, né? Ferpa, né? Feita, né? Aí eu falei para ela se ela poderia comprar uma vassoura do cabo mais liso. E ela falou, se eu quisesse uma vassoura do cabo mais liso, eu tinha que ter estudado para pegar numa caneta. Muitas trabalhadoras domésticas não podem usar o banheiro, né? Não podem usar os talheres, os pratos, os utensílios domésticos da residência onde trabalha, né? Isso eu acho que é, assim, uma das piores coisas. A pior coisa ainda é quando o empregador conta quantas bananas tem na fruteira para a trabalhadora não poder comer, né? Isso daí eu acho ainda o fim. Eu acho que é um serviço tão puxado, né? Igual às vezes você vai trabalhar numa casa. Você é contratado para isso e para aquilo. Quando chega lá tem mais alguma coisa. Principalmente se tiver criança, né? Às vezes a criança não está incluída no seu trabalho e você termina fazendo de tudo, até cuidando da criança. E às vezes os nossos salários não são recompensados. Sim, deveria sim ser valorizada. Porque, assim, a gente deveria ter um bom salário, um salário melhor. Tem alguns direitos que a gente não tem, por exemplo, o PIS. A gente não tem o direito do PIS. A secretária do lar não tem esse direito ao PIS, né? E os outros já têm. E nós, infelizmente, não temos esses direitos ainda. Então, a gente quer ser valorizada pelo que a gente é, né? Porque trabalho doméstico é como qualquer outro trabalho. E a gente mesmo, às vezes, se desvaloriza quando a gente trabalha por um salário menor do que a gente merece, quando a gente não bate o pé pelas horas extras que a gente faz, né?
por muitas vezes que a gente não cumpre os acordos que são feitos, né? Então, tem vários jeitos de a gente se valorizar e de a gente se desvalorizar também. Então, o trabalho doméstico, ele dá suporte, né, para muitas famílias, para muitas mães, então ele deveria ser valorizado pela sociedade, né? Lucrativo, ou seja, aquela pessoa que trabalha em âmbito familiar. E muitas das vezes, determinadas pessoas não têm condições, precisam, mas não têm condições de arcar com os custos previdenciários, fundiários, os impostos que acarreta a partir da assinatura da carteira de trabalho do empregado doméstico. Então, a partir do momento em que alguém contrata um trabalhador doméstico, coloca ele para trabalhar em âmbito residencial, ele tem um custo que não é só o salário, tem as contribuições patronais, tem as contribuições do empregador, que é preciso arcar mensalmente, e em caso de não pagamento dessas contribuições, dessas obrigações legais, acarreta-se aí multa, inclusive a possibilidade do empregado acionar a Justiça do Trabalho e requerer seus direitos. Então, existem muitas pessoas que ainda têm esse receio, inclusive porque a lei é uma lei nova, uma lei recente de 2015, e aí muitas pessoas têm receio de colocar essas pessoas para trabalhar, assinar a carteira e ter aquele ônus, além do salário, ter os ônus legais. Então, se torna muito caro. Mas é preciso sempre se ter em mente que seguir a legislação, em caso de trabalho doméstico, seguir a legislação, fazer as anotações devidas e os recolhimentos necessários que a lei exige, é o ideal sempre. Olha, são desigualdades gritantes, né? Por quê? Porque quando tu trabalha numa fábrica, numa indústria, sei lá, porque aqui em Chapecó tem bastante indústria. Então, são, 500, 600 funcionários no mesmo turno, né? No mesmo turno. E a trabalhadora doméstica, não. A trabalhadora doméstica, cada casa é um contrato de trabalho. Por quê? Porque se você quer que ela comece a trabalhar, tipo, eu vou sair às 7 horas, preciso que você chegue 10 para as 7. Eu trabalho às 10 horas, preciso que você chegue 10 horas da manhã. Eu preciso que você venha de tarde e de noite, entende? Então, é muita desigualdade social, porque tem muitas trabalhadoras domésticas que trabalham 10 horas por dia, 12 horas por dia. O que mais tem lá no sindicato são trabalhadoras domésticas que não têm a hora de descanso no meio-dia. Então, se ela começa 8 da manhã, ela tem que ir até 4 da tarde, só que ela tem aquele intervalo de 1 hora. Quando você trabalha numa loja, numa empresa, numa fábrica, numa indústria, você tem aquela hora para você tirar. E a trabalhadora doméstica não tem. Tem por lei, mas não que ela tire. Então, isso é uma das desigualdades referente a outros trabalhadores. Minha maior dificuldade é o fato de respeito, né? Que as pessoas chegam, não falam com você direito, por você ser uma secretária do lar, acha que a gente não tem o mesmo direito que os outros de você ser cumprimentada como os outros. Reconhecimento, né? Dos patrão. A gente luta bastante, que é pela valorização, né? Que a gente conquistou vários direitos, muitos, mas ainda a valorização e o respeito de muitos a gente não tem, né? Educação física, né? Se eu tivesse a oportunidade de trabalhar, seria educação física para ser personal trainer, porque é uma área que me preenche, que eu tenho quase certeza que eu vou conseguir ainda preencher, fazer essa faculdade e trabalhar do que eu gosto, né? Eu gostaria de ser costureira, mas infelizmente não tive a oportunidade de aprender a costurar, né? Mas eu tenho vontade de costurar, queria costurar. O maior sonho é conseguir fazer minha faculdade de educação física, né? E sair da secretária do lar para uma área bem melhor. O maior sonho é realizar alguma coisa para mim, né? Tipo uma lanchonete, né? Meu maior sonho é dormir
sem preocupar em contas, né? Coisa para pagar, tipo, minha casa, né? Meu maior sonho é quitar minha casa e viver em paz. Porque esse é um sonho, né? Saber que você não tem que ficar preocupada, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. O maior sonho é quitar minha casa. A valorização do trabalhador doméstico seriam respeitando os seus direitos, né? Porque muitos não respeitam os seus direitos. E eu acho assim, e ver se de fato as leis são cumpridas, né? De valorização, de direitos, né? A partir do momento que você cumpre os direitos daquele trabalhador, ele é valorizado, né? Porque muitas vezes as trabalhadoras, olha, teve uma senhora que trabalhou 24 anos numa casa, está trabalhando até agora, criou os filhos do empregador, né? Está criando os netos do empregador e teve a carteira assinada apenas 6 anos. Então, essa pessoa, ela se dedicou uma vida inteira para aquela família. Tu acha que essa pessoa foi valorizada? Não foi. Tipo, agora que essa pessoa está já numa certa idade, apresenta algumas doenças, algumas coisas, ela não tem direito à aposentadoria porque não contribuiu, né, com a previdência, e a família empregadora não está nem aí. Então, isso é valorizar? Não, né? Então a gente só quer valorização e respeito. Em caso de descumprimento da legislação que regulamenta a atividade da doméstica, é sempre preciso se ter em mente o seguinte: admitir uma doméstica hoje para trabalhar de forma contínua, com personalidade, com habitualidade e onerosidade, ela vai receber, por prestar aquele serviço, a partir do primeiro dia é necessário que assine a carteira de trabalho dela com prazo de entrega de 48 horas da CTPS devidamente anotada. O que acontece caso não seja feita a anotação, caso ela trabalhe a partir de 2 dias por semana, o que acarreta já o vínculo de emprego, né? Ela pode tomar a seguinte medida: trabalhando, não recebendo seus direitos, FGTS, a multa compensatória, né, a indenização compensatória de 3,2% mensalmente, intervalo intra-jornada, que é aquele intervalo de descanso do almoço, que é no mínimo de 1 hora e no máximo de 2 horas. Ela pode acionar a Justiça do Trabalho, pedir o reconhecimento do vínculo de emprego. Aí o juiz vai analisar o caso concreto, analisar a documentação do processo e vai decidir se há realmente os requisitos do vínculo de emprego, e, existindo os requisitos do vínculo de emprego, vai decidir ou vai sentenciar aquele empregador a anotar a carteira de trabalho, fazer o reconhecimento do vínculo de emprego, data de admissão, data de dispensa, o recolhimento do FGTS, recolhimento da indenização compensatória, expedição de guias para habilitação do seguro-desemprego, expedição das guias para sacar o FGTS e o depósito fundiário, o depósito previdenciário, que é o recolhimento do INSS, aquele que ele deveria fazer todos os meses, não fez, porque não tinha carteira de trabalho assinada. Então, o empregado doméstico que trabalha mais de 2 vezes por semana, se não tiver a carteira de trabalho assinada, não está tudo acabado. Ele pode acionar a justiça, dependendo do processo, dependendo das provas dos autos, ele tem direito à assinatura da carteira. Eu sou feliz como mãe, né? Sou muito feliz como mãe, feliz com meus netinhos, que são os meus tesouros, né? São os meus netinhos. Nesse lado eu sou realizada, eu sou feliz. Sim, sou feliz, graças a Deus, sou feliz pela minha filha, pela minha família, pelos meus irmãos, meus sobrinhos, todos. Sou muito feliz, graças a Deus.